Seja bem-vindo ao canal Luz Divina. Respire fundo, acalme o coração e permita que esta mensagem ilumine o seu caminho. A parábola que pode mudar a forma como você enxerga as pessoas. Talvez exista alguém em sua vida que você julgou sem conhecer completamente a história. Talvez você tenha olhado para uma pessoa e pensado: ele deveria ter agido diferente. Eu jamais faria isso. Como alguém pode viver dessa maneira? Mas existe uma pergunta que raramente fazemos. E se eu conhecesse as dores que essa pessoa nunca contou? E se eu soubesse das noites em que ela chorou sozinha? E se eu conhecesse as batalhas que ela enfrenta em silêncio? Será que eu enxergaria da mesma forma? Hoje quero conversar com você sobre uma das mais belas lições deixadas por Jesus. Uma história simples, mas capaz de mudar profundamente a maneira como enxergamos as pessoas. É a parábola do bom samaritano. Jesus contou que um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi atacado por ladrões. Roubaram seus pertences, feriram seu corpo e o deixaram caído à beira do caminho. Aquele homem estava sozinho, machucado, sem forças, esperando que alguém percebesse sua dor. Então, um sacerdote passou pelo caminho, viu o homem, mas seguiu adiante. Depois, passou um levita, e também percebeu o homem caído, e também continuou sua viagem. Até que surgiu um samaritano. Naquela época, judeus e samaritanos carregavam profundas diferenças e conflitos. Talvez aquele homem ferido jamais imaginasse que justamente um samaritano seria sua ajuda. Mas foi ele quem parou, foi ele quem se aproximou, foi ele quem cuidou das feridas, foi ele quem colocou o homem sobre o seu próprio animal e o levou a um lugar seguro. Perceba algo importante. O samaritano não perguntou: como você veio parar aqui? Ele não disse: você deveria ter tomado mais cuidado. Não perguntou qual era a sua religião. Não perguntou de onde vinha. Ele simplesmente viu alguém sofrendo e decidiu ajudar. Quantas vezes nós fazemos o contrário? Vemos alguém passando por uma dificuldade e, antes de oferecer compreensão, procuramos uma explicação. Queremos saber quem está certo, quem está errado, quem começou, quem provocou, quem merece nossa compaixão. Mas a verdadeira bondade não começa no julgamento. Ela começa quando conseguimos reconhecer a dor do outro. Talvez hoje exista alguém perto de você precisando de um bom samaritano. E talvez essa pessoa não esteja caída em uma estrada. Talvez esteja sentada a seu lado. Talvez trabalhe com você. Talvez more na mesma casa. Talvez seja alguém que sempre sorri. Existem feridas que não sangram. Existem pessoas que dizem: está tudo bem, enquanto lutam para não desabar. Existem pessoas que continuam trabalhando, cuidando da família e cumprindo com suas responsabilidades, enquanto carregam uma enorme tristeza dentro do coração. E por isso, precisamos aprender a olhar além das aparências. O Salmo 147, versículo 3, diz: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das feridas. Que passagem bonita! Deus conhece as feridas que ninguém consegue ver. Ele conhece aquela lembrança que ainda machuca, aquela decepção que você evita mencionar, aquela ausência que deixou um espaço vazio dentro de você. Mas existe outra reflexão. Se Deus trata com cuidado os corações feridos, talvez nós também devêssemos aprender a tratar as pessoas com mais cuidado. Nem toda resposta curta é arrogância, às vezes é cansaço. Nem todo afastamento é desprezo. Às vezes, é alguém tentando organizar a própria vida. Nem todo silêncio é indiferença. Às vezes, existe uma batalha acontecendo dentro daquela pessoa. Isso significa aceitar tudo? Não. Ter compaixão não significa permitir abusos. Amar não significa abandonar seus limites. Mas existe uma grande diferença entre estabelecer limites e desejar o mal. Você pode se afastar de alguém sem carregar ódio. Pode encerrar um ciclo sem tentar destruir a outra pessoa. Pode proteger sua paz e ainda assim pedir a Deus que cuide daquele coração. Porque muitas vezes pessoas feridas
acabam ferindo outras pessoas. E isso não justifica o que fizeram, mas nos ajuda a compreender que o mundo já possui julgamento demais. Talvez esteja faltando misericórdia. Pense agora em quantas vezes Deus teve paciência com você, quantas vezes você tomou uma decisão errada, quantas vezes você falou algo de que depois se arrependeu, quantas vezes prometeu mudar e voltou a cometer o mesmo erro. E mesmo assim, Deus continuou trabalhando em seu coração. Então, por que algumas vezes exigimos perfeição das pessoas? Talvez porque enxergamos os erros delas de perto e os nossos através das nossas justificativas. Quando erramos, dizemos: eu estava cansado, eu estava passando por uma fase difícil, eu não tive intenção. Mas quando outra pessoa erra, rapidamente dizemos: ah, ela é assim. Percebe a diferença? Nós explicamos nossos erros, mas transformamos os erros dos outros em identidade. A parábola do bom samaritano nos convida a mudar esse olhar, a enxergar primeiro o ser humano. Talvez você não possa resolver o problema de alguém, mas pode ouvir. Talvez não tenha dinheiro para ajudar, mas pode oferecer uma palavra. Talvez não saiba o que dizer, mas pode simplesmente estar presente. Existem momentos em que uma pessoa não precisa de conselho. Ela precisa perceber que não está sozinha. E talvez você também esteja precisando disso hoje. Talvez seja você quem está caído emocionalmente à beira do caminho. Talvez muitas pessoas tenham passado por você. Algumas perceberam sua dor, outras não. Algumas prometeram ficar, mas foram embora. E você começou a pensar que ninguém se importa. Mas escute com carinho. Deus vê você. O Salmo 34 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto, não distante, não indiferente. Perto. Talvez você não consiga sentir isso todos os dias, mas a presença de Deus não depende da intensidade das nossas emoções. Existem dias em que a fé será uma chama forte, e existem dias em que será apenas uma pequena luz. Mas uma pequena luz ainda é capaz de romper a escuridão. Não desista das pessoas boas, porque algumas pessoas machucaram você. Não feche completamente seu coração. Peça sabedoria. Aprenda a reconhecer quem realmente deseja seu bem. E, principalmente, não permita que a falta de amor que recebeu transforme você em alguém incapaz de amar. O mundo não precisa de mais pessoas frias. Precisa de pessoas sábias. Pessoas que saibam estabelecer limites sem perder a humanidade. Pessoas que consigam dizer não sem humilhar. Pessoas que saibam discordar sem odiar. Pessoas capazes de perceber quando alguém está caído à beira do caminho. Talvez hoje Deus esteja colocando uma pessoa em seu coração. Alguém para quem você deveria mandar uma mensagem. Não precisa escrever um texto enorme. Talvez apenas: como você está? Lembrei de você. Se precisar conversar, estou aqui. Você não imagina o peso que uma pequena demonstração de cuidado pode retirar dos ombros de alguém. Na parábola, o samaritano não mudou o mundo inteiro. Ele ajudou uma pessoa, mas para aquela pessoa naquele momento, ele mudou o mundo. Nunca subestime o bem que você pode fazer. Uma palavra, um abraço, uma oração, uma presença. Pequenos gestos podem ser respostas para grandes orações. Hoje, antes de julgar alguém, tente compreender. Antes de responder com raiva, pense. Antes de ignorar uma pessoa, observe. Talvez exista uma ferida escondida. E se você é a pessoa ferida nessa história, lembre-se, sua dor não será sua identidade para sempre. Deus ainda cura corações, ainda restaura esperanças, ainda coloca pessoas boas em nossos caminhos. Você não precisa permanecer caído no lugar onde foi ferido. Existe caminho depois da dor. Existe vida depois da decepção. Existe esperança depois de uma fase difícil. Continue, mesmo devagar. Continue. Que Deus lhe dê olhos capazes de enxergar além das aparências, um coração bondoso, mas também sábio, e coragem para ser luz na vida de alguém. E se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho olhar com amor. Isso fortalece sua intenção
e inspira outras pessoas que estão caminhando na mesma direção. E se você gosta de mensagens de fé, reflexão, sabedoria e crescimento espiritual, inscreva-se agora no canal Luz Divina e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se lembrar de que ainda existe bondade no mundo. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade para iluminar sua mente, fortalecer seu espírito e renovar sua esperança. Que a luz divina ilumine seus caminhos, abençoe suas escolhas e conduza seus passos rumo à vida que você merece viver. Fique com Deus e permaneça na luz divina.